Meus, tem algo que vocês me pedem, mas me pedem muito nos comentários, é para falar de Motoclubes 1% BR. E hoje eu venho aqui falar os motivos que, pelo menos por enquanto, eu não vou falar de Motoclubes 1% do Brasil. Vem aqui, Chico. Fala galera, Malone aqui, e antes de mais nada eu peço o seu like para ajudar no crescimento do nosso humilde canal. Eu não posso deixar de agradecer pelos 20 mil inscritos. Porra, mano, a gente tá feliz demais. Eu nunca imaginei que a gente ia chegar a 20 mil inscritos. É gente pra cacete. Caraca. E claro, pra você que não é inscrito ainda, pô, se inscreve, meu, perde tempo. E também ativa os sininhos de notificação, assim você não perde nada do nosso conteúdo. E pra quem quiser e puder, né, ajudar ainda mais, tem a possibilidade de se tornar membro do Top Mundo canal ou nos mandar um valeu demais. É uma pequena quantia, mas que faz uma diferença lascada pra gente. Assim você ajuda a manter o nosso canal, já que o patrão YouTube vem desmonetizando a maioria dos nossos vídeos. Ele classifica esse conteúdo como muito violento. E agora, recado dado, vamos ao vídeo aqui no Top Mundo. Muitas pessoas chegam nos comentários falando por que eu não abordo temas de tretas entre motoclubes BR, como por exemplo a treta entre os Hells Angels e os Balaios lá na década de 80, ou os Angels contra os Abutres no Autódromo de Interlagos. Eu até manjo dessas tretas, então por que não fazer um vídeo, né? Bom, o primeiro problema que a gente encontra é a falta de informação segura sobre o caso. Para construir uma história, eu preciso de pelo menos algumas reportagens, documentários, relatos, coisas concretas, com começo, meio e fim. Eu não consigo montar uma história incompleta e que não vai fazer sentido para você. Se é para fazer uma porcaria, é melhor eu nem fazer. E esse é o maior problema quando as histórias aconteceram no Brasil. Parece que a imprensa meio que caga para esse tipo de assunto. Quando você vai pesquisar, você não acha nada, acha um pequeno recorte, ou como no caso dos Hells Angels contra os Balaios, tem apenas uma reportagem de 3 minutos do Jornal Nacional. Já os Angels contra os Abutres no Autódromo de Interlagos, você não encontra praticamente nada. Então parece simples para alguém comentar, faz aí, pesquisa e tal. Mas eu pesquiso, e você acha que eu não ia querer trazer um conteúdo do Brasil? Só que nós do Top Mundo temos essa responsabilidade de querer trazer as histórias como elas realmente aconteceram. Trazer uma história incompleta é ter a possibilidade de ferrar um dos lados. Para ser justo, você tem que ter vários pontos de vista. Você pode perceber nos nossos vídeos que eu tento colocar a maioria das versões. Da polícia, dos motoclubes, de testemunhas. E como eu consigo tudo isso? É porque na gringa os caras relatam tudo com extremo detalhe. Você tem dia, hora, data, tudo certinho, o nome dos envolvidos, nome das vítimas, onde foi. Porque na gringa você consegue todos esses dados. É incrível como você consegue jornais da época com extremo detalhe, nome das vítimas, nome dos envolvidos. E até consegue os depoimentos dos envolvidos até da época, sim, detalhando como é que foi ocorrido. Sim, você consegue até os depoimentos dos policiais na hora da prisão. Para você ter ideia, e minha esposa não me deixa mentir, eu estava louco para colocar a ação que os insanos fizeram mês passado, se eu não me engano, foi mês retrasado, que eles fizeram uma grande doação de sangue. Eu pesquisei, eu achei uma matéria totalmente incompleta, ela não falava quantas pessoas tinha, quando aconteceu. Então para eu queria trazer, colocar no Motonews, fechar com uma notícia boa, mas tá muito difícil encontrar informações concretas dos motoclubes BR. Então é aquele negócio, né? Para fazer mal feito é melhor não fazer. Para você ter ideia do nosso vídeo da Guerra Nórdica, da treta entre os Hells Angels e os bandidos na Europa, eu traduzi pelo menos uns 8 jornais, numas 4 línguas diferentes. Eu peguei conteúdo dinamarquês, sueco, finlandês e inglês. Tudo eu jogava para o inglês e tentava ali traduzir tudo certinho para trazer o máximo da realidade possível.
Só que no Brasil, bom, a gente sabe, né? A criminalidade é muito alta. Então tretas desse tipo acabam ficando para trás. O jornalismo tem histórias mais pesadas para trazer. E que, graças a Deus, os motoclubes de lá não tem essas histórias assim, como tem lá fora, como tem na gringa. Sim, o pessoal quer que os nossos motoclubes BR estejam no nosso quadro de casos criminais, mas eu acho muito bom, graças a Deus, que não tem nenhum motoclube com histórias tão cabulosas como essas. Então, para eu simplesmente saciar a vontade do pessoal de colocar uma história sobre o Motoclube BR seria muito forçado, já que o principal foco do canal agora é trazer essas histórias que os brasileiros praticamente não conhecem. E olha que tem muita história aí na gaveta, é que a gente não tem tempo para quase nada, é um vídeo na semana com muito esforço. Somos dois peões de fábrica aqui e enquanto a gente está trabalhando a gente está pensando em roteiro, edição e tudo mais. Mas deixando de chorar as pitangas, vamos para um outro motivo. A diferença entre o que é ser 1% na gringa e o que é ser 1% no Brasil. Como eu trouxe no vídeo a história completa sobre a origem do termo 1% que aconteceu lá nos Estados Unidos, a definição para os caras é bem simples. Os caras são fora da lei. Isso implica em todos os tipos de casos criminais que você possa imaginar. E eles se orgulham muito disso. Para muitos desses motoclubes parece que andar de moto é a última das suas prioridades. As atividades criminais vêm em primeiro lugar. Então, em países que a criminalidade não é tão alta como no Brasil, esses caras acabam alcançando o topo das manchetes. Pô, se você olhar na Austrália, tem canais simplesmente focados nos comancheiros, nos bandidos, nos rebels, porque são praticamente os caras que dominam a criminalidade do país. Então é claro que se o canal é focado em casos criminais, esses caras vão vir em primeiro lugar, eles não param de gerar conteúdo. Já no Brasil, eu acompanho muitos canais BR e também grupos no Facebook da galera motociclista, e lá eu vejo muito pessoal 1%, e dá para notar a nítida diferença na filosofia do que é ser 1%. Tem até uma entrevista muito louca aí com o Trovão, tem entrevista com o presidente do Profano, tem entrevista com o pessoal do Insanos, e com eles falando você entende o que eles acham do que é ser 1%. O Brasil adaptou para uma forma, digo, melhor do que é ser 1%. Pô, se você vê, os caras estão sempre envolvidos em boas ações, doação de sangue, doações de cestas básicas. Isso para mim é incrível, mas não é o foco do nosso canal. O foco do nosso canal é falar desse 1% fora da lei. Foi com isso que o canal cresceu e foi um dos primeiros vídeos meu aqui no YouTube, lá em 2017. Bom, esse canal vem de 2016, ele foi excluído uma vez, a gente refez em 2017. O nosso primeiro vídeo foi sobre moto. A gente fez o top 10 motoclubes mais perigosos do mundo. Bom, nessa época o YouTube não queria saber de nada que envolvesse casos criminais, e o nosso vídeo foi simplesmente excluído. Depois eu fiz sobre as gangues e máfias e coloquei os Hells Angels na lista, e esse vídeo também é desmonetizado. Então a gente meio que desistiu de falar sobre isso, mas que era para ser o foco do canal. Bom, aí passaram anos e anos, e em 2020, 2021, né, a gente fez novamente o top 10 motoclubes mais perigosos do mundo. E com a história do Apache, que eu conheci lá na faculdade, eu era louco para trazer essa história, foi a porta de entrada, que a gente notou que tinha público também querendo saber essas histórias. Então hoje o nosso foco é esse: casos criminais envolvendo motoclubes fora da lei. Mas sem essa putaria que a gente vê nos comentários, o pessoal fica falando que um é melhor que o outro, ou querendo que os motoclubes BR sejam iguais a esses motoclubes fora da lei da gringa. Bom, para mim a comparação não faz sentido, são duas filosofias totalmente diferentes, dois focos totalmente diferentes. Uns estão focados quase que 100% em suas atividades criminais,
E no Brasil os caras são focados em atividades sociais, então, não tem comparação. E eu acho particularmente que é muito melhor a filosofia brasileira. E para fechar, para mim, o principal motivo. Bom, tem muita gente que entra em contato com o Top Mundo, seja pela página ou pelo Twitter. Pessoal, vai lá no Twitter, segue lá a gente, acho que é a melhor forma de se comunicar com a gente. E o pessoal chega com algumas histórias, alguns relatos, coisa que eles ouviram ou pessoas que participam de algum motoclube. Bom, eu tento responder todo mundo e eu agradeço muito por essa tentativa de nos ajudar. Mas como eu disse, eu priorizo fontes seguras. Eu não quero prejudicar nenhum dos lados. E principalmente o maior motivo é não colocar lenha na fogueira. Uma coisa que eu odeio é instigar treta. Então você pode pegar lá um disse-me-disse que tal motoclube é tretado com outro tal motoclube e você fazendo um vídeo. E esse vídeo pegando certa repercussão, você vai acabar instigando uma briga que às vezes está pequena e acaba aumentando. E esse não é o nosso foco. O nosso foco é trazer essas histórias cabulosas que não chegam para vocês através da imprensa. O pessoal que não está antenado no cenário biker 1% da gringa não faz ideia da guerra que está rolando na Austrália, na Nova Zelândia. O negócio está sem controle. Simplesmente um chefe de polícia foi à imprensa e disse que eles não fazem ideia de como lidar com os caras. Se eu te falar, são mais de 100 motoclubes 1% guerreando por território. Esse tipo de conteúdo que a gente vem trazendo para vocês. E a resposta, o feedback está sendo muito bom. Então eu não quero manchar a imagem do canal alimentando treta entre motoclubes BR. E eu espero que não aconteça nenhum caso que venha parar aqui. Ou será que não? Então é esse, pessoal, os principais motivos. Eu não menosprezo ninguém ou não tem esse papo de paga pau pra gringo, é simplesmente o foco do canal. E falando nisso, eu peço desculpa pelo atraso no próximo capítulo do especial Big Five. Mas ele já tá em processo aí, tá quase saindo, vai ser sobre os Outlaws. E pro mês que vem vai rolar uma surpresa e a gente tá preparando um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E para fechar, eu quero agradecer o nosso novo membro do canal, o Ferozão. Mano, muito obrigado. Você não faz ideia de como você está ajudando a manter o canal. E também agradecer a todos que mandaram, valeu demais. Vai aparecer aí na tela, mano. Muito obrigado mesmo. E claro, agradecer a todos que vem dando essa moral, deixando o like. Tem cara aí que já deixa o like e nem viu o vídeo ainda. Você é foda. Pessoal, quem puder compartilhar os nossos vídeos, eu agradeço de coração. E então é isso, eu vou ficando por aqui. Um abração do Malonão e nos vemos novamente em breve aqui no Top Mundo.